Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão satisfeitos? Têm se alimentado? Estão tomando banho? Tá tudo certo? Por aqui, com a graça de Deus, tudo certo. Tudo ótimo, na verdade, né? Agora, depois da minha ordenação, tudo maravilhoso, tudo sublime, tudo incrível. Sábado foi, pela graça de Deus, um dos dias mais felizes da minha vida. Pau a pau ali com o dia do meu batismo. Por, assim, uma série de razões que eu não vou ficar atormentando vocês, listando todas e fazendo longas meditações a respeito do assunto. Mas assim, basta dizer que foi incrível, né? Eu recebi graças assim imensas, graças imensas mesmo, muitos carinhos da Virgem Maria, muitos carinhos de Nosso Senhor, que estiveram assim, não só presentes como sempre estão, né, mas que fizeram questão de me lembrar a cada momento que eles estão junto a mim, e que basta que eu deixe que eles conduzam o meu ministério, né? Um dos presentes que eu recebi de Deus na data da minha ordenação, e que eu queria inclusive compartilhar com vocês, né? Durante a data me foi pedido um pouco de segredo a respeito, mas agora eu posso contar, porque agora já passou, já nem está mais comigo, né? Foi que me emprestaram não direi quem, me emprestaram uma relíquia da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma relíquia da Santa Cruz de Nosso Senhor que veio com atestado e tudo mais, né? Uma relíquia autenticada da Santa Cruz de Nosso Senhor, que eu pude rezar com ela, né? Abraçar ela, beijá-la, né? E ser ordenado com ela, né? Eu coloquei ela numa bolsinha pendurada no meu pescoço, e recebi o primeiro grau do sacramento da ordem vestindo uma relíquia da cruz. Me deitei ali na prostração, durante a ladainha de Todos os Santos, e eu estava ali tentando dar um jeito de não esmagar a relíquia, mas a relíquia da Santa Cruz de Nosso Senhor estava sendo pressionada contra o meu peito. E Deus queira que assim como ela foi pressionada no meu peito, a cruz de Nosso Senhor seja marcada na minha alma, para que eu seja um bom diácono agora e um bom clérigo no futuro. E um bom padre no futuro, porque clérigo eu já sou. Mas é isso. Sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos entrar no assunto de hoje, que é... Vocês estão vendo o título, né? Basta dizer assim que haverá dor e ranger de dentes, provavelmente. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Santa Maria, esperança nossa, Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema do áudio de hoje surgiu porque no livro que eu estou usando para minha leitura espiritual, né, eu passei por um trecho muito interessante. É um trecho que inclusive está ali dentro do subcapítulo que trata da caridade, né? Da vivência da caridade. E ali tem um capítulo que ele fala sobre a modéstia, mas especificamente a modéstia dos olhos, né? A modéstia no enxergar as coisas. E eu passei por um trecho muito interessante que eu vou ler para vocês agora, que foi da onde surgiu toda a ideia de fazer esse áudio. Que, sejamos francos,
é um tema que eu venho querendo tratar de alguma forma, desde ali da época da Filoteia ainda, dos áudios da Filoteia ali no Telegram. Mas vamos lá, abre aspas. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. De São Bernardino de Sena se conta que, mesmo antes de entrar para o convento, bastava só sua presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal o avistavam, diziam uns aos outros: silêncio, Bernardino vem vindo. E então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Éfrem, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto que já a sua vista excitava a devoção e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Súvio, do santo sacerdote e mártir Luciano. Só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a Santa Fé. O imperador Maximiano, que fora disso informado, temendo sentir a sua influência e obrigado a converter-se, citou-o à sua presença, mas não quis vê-lo, e sujeitou-o ao interrogatório, ocultando-o às suas vistas com uma cortina estendida entre os dois. Interessante, né? O poder da modéstia. Claro, da modéstia, entre aspas, porque o poder é de Nosso Senhor, né? Mas como Deus obra por meio da modéstia. E a modéstia é uma coisa que está muito em voga, especialmente entre as mulheres, que são a maior parte do público do meu podcast. Então me parece que seja um tema importante tratar, porque eu vejo esse termo ser muito jogado de um lado para o outro, né? Porque a modéstia. E assim, eu tenho a impressão de que vocês não sabem o que isso significa, né? Tenho a impressão, inclusive, de que vocês acham que modéstia significa andar de saia, né? Que ser modesta significa ser feminina, né? Ou qualquer coisa assim. E, bem, o buraco é mais embaixo, né? Não é exatamente isso. Claro, há aspectos da modéstia que passam por aí, mas a modéstia não é isso, né? Nós vamos, então, nos aprofundar um pouco na virtude da modéstia, no que exatamente ela é, qual a relação dela com essas coisas de vestimenta, de comportamento, feminilidade e até masculinidade também. Tá bom? Então, vamos em frente. Como diria um outro Rodrigo Gurgel. Bom, em primeiro lugar, tá? O que é a modéstia? A modéstia ela é uma virtude moderadora. Tá? Ou seja, ela faz ali um papel de moderar, de controlar outras coisas. Ela é filha da temperança. Tá? Então, vamos a ler aqui um pequeno trecho, tá? Uma definição de modéstia, eu vou comentando com vocês. Isso aqui é escrito pelo padre Antônio Royo Marim. Ele diz: a modéstia é uma virtude derivada da temperança que inclina o homem a se comportar nos movimentos internos e externos e no seu aparato exterior dentro dos justos limites que correspondam ao próprio estado, engenho e fortuna. Bom, se é uma virtude, quer dizer que é um hábito, né? É um hábito bom. Né? Toda virtude, quando ela é adquirida, ela se torna um hábito. Então, uma virtude é um hábito. É uma virtude derivada da temperança, justamente por ser moderadora, por moderar nossos movimentos, moderar nossos apetites, moderar nossos gestos, né? E que inclina o homem a se comportar nos movimentos internos, pensamentos, paixões, né? Decisões, raciocínios, juízos, nos movimentos internos e externos, fala, né? Olhares, né? E no seu aparato exterior, vestes, etc.,
dentro dos justos limites do que é bom, do que é justo é o que é bom, do que é santo, do que é digno, dentro dos justos limites que correspondam ao seu próprio estado, ou seja, sei lá, uma freira, uma mãe, um pai, uma mulher solteira, uma viúva, um padre, dentro dos justos limites que correspondam ao seu próprio estado, seu engenho e sua fortuna. Então, sigamos aqui no que diz o Padre Antônio Royo Marinho. Ele diz: assim como a temperança modera os apetites do tato, ou seja, a temperança vai me ajudar a não ser guloso, a não buscar de modo desordenado prazeres do tato, no geral, que são os mais difíceis de moderar, e a mansidão modera a ira, e a clemência modera o apetite da vingança, a modéstia se encarrega de moderar outros vários movimentos que são menos difíceis, mas que também necessitam do controle de uma virtude. Esses movimentos secundários e menos difíceis, que correspondem à modéstia, são 4 especialmente. O movimento da alma em direção à excelência, ou seja, o desejo de ser grande e de ser excelente, é moderado pela humildade. Nós não vamos conversar diretamente sobre a humildade hoje, porque a humildade é uma virtude importantíssima e para tratar dela a gente teria que fazer um áudio só sobre isso. E esse áudio vai chegar, mas não é hoje. O desejo ou o apetite de conhecer é regulado pela estudiosidade, ou seja, é o que vai regular o seu desejo de conhecer as coisas, vai separar ali o que é a vã curiosidade, o que é um interesse mundano e inútil pelas coisas, o que é um interesse às vezes até rebelde pelas coisas, do que é um justo e são desejo de conhecimento, que é bom e necessário para que a alma se aproxime de Deus. Terceiro, os movimentos e ações corporais são moderados pela modéstia corporal nas coisas sérias e pela eutrapelia nos jogos de diversões. E as coisas que são relativas ao vestir e ao aparato exterior são reguladas pela modéstia no ornato. Ou seja, quais são as 4 partes da modéstia? A humildade, estudiosidade, modéstia corporal e modéstia no ornato. Quanto à estudiosidade, e a humildade, nós não vamos falar hoje. A humildade porque é uma virtude só dela, e a estudiosidade porque é uma coisa interessante de se falar assim, mas que está fora um pouco do escopo do que me interessa aqui, porque eu quero tratar mais das coisas mais próprias àquilo que vocês geralmente pensam quando pensam em modéstia. Que, como a gente acabou de ver aqui, não é algo que não é modéstia, mas se refere especialmente a 2 partes só da modéstia. Porque quando eu falo, aquela moça é modesta, ou aquele rapaz é modesto, vocês pensam principalmente na modéstia corporal e na modéstia no ornato. Tá? Então são 2 das 4 partes da modéstia. Faltando então, quais? A humildade e a estudiosidade. Mas o que é, então, a modéstia corporal e a modéstia no ornato? E qual é a diferença entre as 2? Tá? A modéstia corporal, ela é uma virtude que nos inclina a guardar o devido decoro nos gestos e movimentos corporais. O que isso significa? Significa que a modéstia corporal é aquilo que vai te fazer ser educado. Ser uma pessoa civilizada. Não ser uma pessoa que fala alto, não ser uma pessoa escandalosa, não ser uma pessoa que está sempre chamando atenção, que está sempre querendo que os outros olhem para ela, que está sempre... Sabe? Esse tipo de pessoa, uma pessoa barraqueira, uma pessoa espalhafatosa, uma pessoa grosseira. Tudo isso são defeitos, dos quais a modéstia
corporal nos ajuda, nos protege. Tanto que ela se opõe especialmente a dois vícios. Um por excesso, que é a afetação, ou seja, aquelas pessoas muito cheias de não me toques, muito cheias de maniazinhas, muito fresquinhas. E a grosseria, que é áspera, que é vulgar, que está no outro extremo da coisa. Mas os dois são defeitos. São defeitos ruins. Defeitos que, inclusive, podem ser pecaminosos, porque atentam, de modo geral, contra a caridade. E especialmente contra a sua própria alma, porque uma pessoa que se comporta de modo imodesto com o seu corpo, nesse sentido, ela dificilmente conseguirá manter uma estabilidade e um autocontrole interior. Por quê? Porque essa vivência externa, que seja ou rude ou afetada, ela reflete um interior que segue na mesma linha. No caso da afetação, geralmente o interior frágilzinho, frágilzinho no pior sentido possível, cheio de regrinhas humanas, cheio de coisinhas assim, ou, no caso da rusticidade, uma coisa realmente caótica. E os dois são péssimos, por motivos diferentes, mas os dois são péssimos. E no fundo, os dois são vaidosos, porque, como a gente sabe, todos os vícios acabam se reduzindo ao orgulho e à vaidade. Pois bem, essa é a modéstia corporal. E não se preocupem, eu vou voltar, a gente vai passar e aí a gente volta e a gente vai se aprofundando, tá? E aí do outro lado, nós temos então a modéstia no ornato, que é a modéstia no vestir, que é a modéstia da qual tratam todos aqueles perfis do Instagram que te ensinam a ser santa usando saia, tá? Que fala que o homem, para ser santo, ele tem que se vestir como se ele estivesse no século XX, que, enfim, todas essas bobagens, essas palhaçadas. É disso que eles estão falando. Eles estão falando de modéstia no ornato. Só que assim, é tudo bobagem, tá? E é tudo mentira. Porque você, assim, não precisa estar de saia para ser santa, tu não precisa estar de terno para ser santo. Nada disso. Inclusive, é perfeitamente possível ser imodesta de saia, ser imodesto de terno, tá? Porque a modéstia no vestir, a modéstia no ornato, ela não está tanto naquilo que você veste, mas no modo como você o veste. Ou seja, se você se veste e o modo como você se veste está sendo regulado por vaidade, ou por vaidade, no caso, seria para chamar atenção, para ficar querendo chamar atenção, por sensualidade, porque você quer vestir coisas que sejam muito confortáveis, ou inclusive porque você quer seduzir os outros, ou até por excessiva solicitude, que é um outro problema, que é quando você fica muito se preocupando em modas, em belezas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essas três coisas pecam contra a modéstia no ornato, e essas três coisas podem perfeitamente acontecer em você estando de saia, de vestido, de calça, ou do que quer que seja. Tá? Então, perceba que ser ou não ser modesto, ou modesta, no caso das meninas, não tem nada a ver com usar saia. Não tem nada a ver com usar vestido. Não, no caso dos homens, não tem nada a ver com usar bermuda, calça, terno, paletó, o que quer que seja. Não tem nada a ver. Tá? Rodrigo, isso quer dizer que a mulher tem que usar calça e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não quer dizer isso. Ao contrário. Eu sou um forte defensor de que as meninas
e as senhoras usem saias. Porque é algo propriamente feminino, porque geralmente os cortes são muito menos sexualizados do que as calça jeans que são feitas praticamente para espremer vocês, até vocês saírem pela boca da calça, né? É quase um rocambole, a menina de calça, geralmente. E por uma série de outros motivos, né? Por exemplo, o uso de calça para as mulheres é uma coisa ideológica, uma coisa que foi criada ideologicamente, né? Para diminuir a feminilidade da mulher, né? Para torná-la igual ao homem, né? Fingir que ela é igual ao homem, entre outras coisas. E, assim, todo mundo que me pergunta, eu digo isso, eu digo, não, olha, mulher é melhor que use saia, claro que é, faz bem para elas, faz bem para todo mundo, melhor. Mas isso é uma regra geral, e isso não tem nada a ver com modéstia, tá? Não tem nada a ver com modéstia, isso é uma questão quase política, tá? É uma questão cultural. Você falar mulher tem que usar saia ou vestido e homem tem que usar calça, isso o que é? Isso é uma coisa cultural, isso é uma crítica comportamental, uma crítica cultural, isso é uma posição diante da realidade baseada em opiniões, em argumentos, o que quer que seja. Isso não tem nada a ver com modéstia. Modéstia é uma virtude que você pode ter ou não, independentemente se você é da turma da saia, se você é da turma do vestido, se você é da turma da calça, se você é do que quer que seja. Entendeu? Claro, se você é uma coitada, né, que, sei lá, cresceu nos bailão do Rio de Janeiro, entendeu? Na favela, e tudo que você conhece é gente seminua, e você anda por aí seminua, você pode ser modesta? Andando seminua por aí? E aí? O que vocês me dizem? Pode? Pode. Claro que pode. Não pode ser modesta num sentido absoluto, né? Mas a gente não pode esquecer que vestimenta é algo cultural. É algo cultural. Tá? Então, ainda que a gente saiba, de um ponto de vista absoluto, que não expor a pele, né, não expor o seu corpo como se você fosse um pedaço de carne no açougue, que isso é melhor, que isso é menos pecaminoso, que isso é mais conducente ao pleno florescimento humano. Ainda que a gente saiba disso, a prática da virtude, da modéstia no ornato, ela não se baseia somente nessas coisas fixas e irredutíveis, mas ela se baseia também nos costumes locais, nos costumes da cultura, naquilo que é comum, naquilo que é próprio. Tá? Então, assim, a menina que anda seminua, pura e simplesmente porque ela foi criada achando que aquilo é normal, né? E ela não está agindo daquela forma por vaidade, nem por sensualidade e nem por excessiva solicitude, ela não está faltando contra a modéstia no ornato. Não está. Porque você percebe como o pecado ele é sempre uma questão de intenção. Porque se não há intenção, não pode haver consentimento. Se não há consentimento, não há pecado, gente. Tá? Claro, a gente pode tecer todo um argumento de que essa menina, se ela se vestisse de forma decente, ela poderia ser, inclusive, mais feliz. E estaríamos certos em seguir esse argumento, em sustentá-lo. Claro que seríamos. Agora, tu não vai tornar ninguém mais feliz chamando de puta toda menina que se veste mal, porque ela não teve, sei lá, porque ela não tem R$500 para gastar numa saia da loja Grife X do Instagram, que vende a saia combinando com o teu véu rendado, que devia te esconder em Cristo na igreja, mas que te faz parecer uma... Eu não vou concluir essa frase. Mas você deve saber o que eu estava pensando. Eu não vou concluir essa frase. Tá? Qual é a minha crítica aqui?
com relação à modéstia no ornato? Qual que é o centro da minha crítica aqui? O centro da minha crítica é que vocês estão confundindo modéstia, tá, com moda. Vocês estão agindo como se uma coisa que é uma virtude fosse um modo de se vestir. Tá bem? Há uma intersecção entre a modéstia e certos modos de se vestir. Há certos modos de se vestir que são mais propícios a uma modéstia no ornato, a um modo de se vestir que seja modesto. Claro que é. Né? É muito mais modesto para um homem, por exemplo, né, estar de calça, estar com um sapato mais civilizado, né, e estar de, sei lá, uma camiseta, uma camisa, né, do que estar de bermuda, chinelo e regata. Por que é muito mais modesto? Porque independentemente da forma da intenção dele ao fazer aquilo, a forma como ele se veste produz uma imagem subjetiva nas pessoas. E também isso expõe ou não expõe o corpo dele. Isso faz com que ele haja de forma mais ou menos humana, mais ou menos própria. Da mesma forma como uma mulher. Uma mulher de saia, uma saia que não seja um tubinho, né, coladíssimo, né, uma mulher que esteja de vestido, que seja com uma roupa propriamente feminina, né, que não esteja mostrando o corpo, né, ela é, de modo objetivo, muito mais facilmente modesta do que uma mulher de mini saia e top. Beleza. Agora, a mulher de mini saia e top pode ser muito mais modesta do que a mulher de saia ou de vestido longo. Tá? De véuzinho na igreja. Vocês têm que parar de adequar, né, e de equalizar na cabeça de vocês e de identificar na cabeça de vocês conceitos que não tem nada a ver um com o outro. Tá? Porque assim, convenceram vocês de que ser modesto é usar saia para ganhar dinheiro. Tá bom? Vocês estão sendo enganados. Lojinha modesta do Instagram é máquina de fazer dinheiro. É só isso. Tá? A mocinha tradicional que é submissa ao marido e vende saia porque ela é feminina, tá? Ela está ali vivendo uma vida que não tem nada de tradicional porque o marido abandonou o trabalho para gerenciar o perfil dela. Que trabalha o dia inteiro enganando você para achar que ela é sustentada feminina e graças a Deus oprimida. Tá? Assim, abandonem esse mundo idiota de ilusões, esse mundo louco de rede social, esse mundo insano de fantasmas e de fetiches, porque essas coisas que vocês vivem são fetiches. Abandonem isso e venham para a realidade dos fatos. Para a realidade dos fatos. Quando a gente fala de virtude, a gente está falando de comportamentos, né, e de tendências, e de modos de agir, e de modos de ver a vida, de modos de se portar, que são mais conduzivos à santidade, à proximidade com Deus. Tá? E você não vai ser mais santa porque você está de saia. Tá bom? Não, sinto muito, não vai. A saia pode te ajudar a ser mais santa? Pode, é claro que pode. Eu, inclusive, acho que ajuda. É a minha opinião pessoal. É o que eu ensino para todo mundo que me pergunta. Da mesma forma que eu acho que um cara de assim, mais de 15 anos de bermuda tem alguma coisa muito séria com ele. A não ser que ele um problema sério ali com ele. A não ser que ele esteja indo jogar bola. Entendeu? Ou fazer algum tipo de esporte. Agora, isso quer dizer que o cara de bermuda não é modesto, que o cara de bermuda vai pro inferno? Não. Isso quer dizer que a mulher de calça vai pro inferno? Também não. Tá? Sim, por exemplo, eu vejo muita mulher aí de sainha e não sei o que, e blá blá blá, que, sabe, se veste como se fosse uma princesa, mas tá lá, falando palavrão, falando mal dos outros, entendeu? Dando chilique, arranjando confusão.
Ou seja, a pessoa está lá lutando pela modéstia no ornato, está desprezando completamente a modéstia corporal, da qual a gente falava antes. Ou seja, é uma pessoa modesta? Não. É uma pessoa que segue uma moda. Um jeito de se vestir. Por absoluta estética, não por virtude. Tá? Tem algum problema? Né? Tem algum problema em você seguir uma moda? Não. Nenhum. Tem algum problema em você querer se vestir de um modo X? Não. A modéstia é muito mais profunda do que isso. E é por isso que me despertou todo esse raciocínio aquele trecho que eu li. Porque, sei lá, vamos dar exemplo de homem também, né? Um cara pseudo-santo, né? Que tá sempre de terno, sempre alinhado, né? Mas tá lá xingando os outros, tá lá traindo a mulher, entendeu? Ou que seja uma coisa mais banal ainda, tá lá de terno, tal, arrumadão, né? Mas parece um viado ali, de tão desenhada que é a barba. Tá com aquele terno tão colado, entendeu? Que dá pra ver, sim. Dá pra você medir o tamanho do bíceps do cara sem ter que medir, só de olhar, entendeu? De tão grudado que tá no braço do sujeito. O cara mexe o braço, o terno quase rasga, de tão justo que é. Isso é modesto? Não é modesto. Sabe? Por que esses santos que o... Eu esqueço o nome do cara. Que o Eduard de Saint-Omer, que é um discípulo de Santo Afonso, que escreveu o livro que eu estava citando no começo do podcast, por que todos esses santos convertiam as pessoas com a sua modéstia? Porque a modéstia deles não era algo exterior. Não era um modo de se vestir. Não, era algo que eles eram. A modéstia deles era o quê? Era a consequência visível de uma realidade invisível. E que realidade invisível é essa? É a realidade de uma pessoa que está centrada em Deus. De uma pessoa que está com os seus olhos em Deus e que vive para Deus. E que vivendo para Deus, né, ela se ordena. Então os seus gestos exteriores são gestos calmos. São gestos tranquilos, são gestos pacíficos, são gestos amenos, são gestos controlados. E o que é uma pessoa que age dessa forma? É uma pessoa que tem modéstia corporal. E porque esta pessoa está absorvida em Deus e ela vive para Deus, e Deus é o centro de sua vida, quando essa pessoa vai se vestir, ela procura se vestir de um modo que não vá chamar excessiva atenção. De um modo que não vá ser ocasião de pecado para os outros. De um modo que vá, inclusive, anulá-la de alguma forma. Ela não procura se vestir seguindo as modas temporais, as modas do mundo. Não. O cara não se preocupa com isso. Ela pode querer ficar bonita, ficar bonito, claro, não tem problema nenhum. Querer ficar em ordem. Mas a preocupação dela não é o que está na moda ou o que não está na moda. A preocupação dela não é ficar comprando roupas. Você acha que é modesto você ficar tendo uma coleção de saias, uma coleção de ternos? Você acha que isso é uma coisa de uma pessoa que vive para Deus? Não é. Não é. Entendeu? Você acha que gastar R$500 num véu rendadinho é coisa de quem vive em Deus? Não é? Sabe? Sim, inclusive, agora opinião pessoal minha, eu acho esse negócio de véu rendado muito feio. Entendeu? Porque o negócio, quero me esconder em Deus, uso o véu para rezar melhor, tudo bem, mas tu usa um negócio que é mais intrincado do que qualquer coisa. Bota um lenço opaco na tua cabeça, que você vai olhar para o lado e você não vai ver nada. Isso é se esconder em Deus de verdade. Isso é um véu que vai te ajudar a rezar de verdade. Mas aí é opinião pessoal minha, entendeu? Aí
Sim, as pessoas usam véus rendados há séculos. Então, assim, o que eu penso realmente não importa, mas já que eu estou no assunto, eu me empolguei, eu falo da mesma forma. Mas, assim, vocês são os livres para não me ouvir com relação a isso. Com relação ao resto, escutem o que eu digo, porque eu sei que está certo. Né? Não é questão de opinião, é questão de fato. Agora, com relação a isso do véu, é opinião pessoal minha. Mas pensem nisso, sabe? Pensem nisso. Todas as virtudes que nós buscamos, elas têm que ser isso. Elas têm que ser externalizações de realidades interiores. E sempre que eu ajo como se uma virtude fosse simplesmente um comportamento fácil, um comportamento que eu adquiro comprando uma coisa, apertando um botão, fazendo uma ação, que seja, vestindo uma roupa, eu estou vivendo uma mentira. E sempre que alguém me vende uma solução fácil dessas, eu estou sendo enganado. Eu estou sendo enganado. Tem alguém ganhando dinheiro às tuas custas, rindo da tua cara. Entendeu? Porque você está achando que é modesta, mas não está sendo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o livro de novo. Uma coisa que eu não ia citar, mas eu vou citar para vocês entenderem melhor ainda o que é modéstia. Cadê aqui? Olha só, nosso ideal mais perfeito quanto à modéstia foi, porém, o divino Salvador mesmo. Pois, como nota um célebre autor, os evangelistas dizem várias vezes que o Redentor levantou os olhos em certas ocasiões, dando a entender com isso que tinha ordinariamente os olhos baixos. Por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre, escrevendo a seus discípulos: rogo-vos pela mansidão e pela modéstia de Cristo. Tá? Ter os olhos baixos. Ser uma pessoa humilde. Ser uma pessoa pequena, que quer ser pequena. Que não quer ficar chamando atenção, uma pessoa que não é espalhafatosa, uma pessoa que não é difícil, que não quer que a vida dos outros se adeque a si, mas ao contrário. Tudo isso passa pela modéstia. Tudo isso passa pela modéstia. Então, você percebe o contrassenso que é você dizer que você é modesto, ou modesta, geralmente modesta, porque isso é comportamento de mulher, você dizer que é modesta, porque você se veste de uma forma, e ao mesmo tempo julgar e diminuir a virtude dos outros, porque eles não se vestem do jeitinho que você queria que eles se vestissem. Tá, mas espera aí, a humildade é uma das coisas da modéstia. E você está ali sendo extremamente soberbo, querendo dizer como os outros devem se vestir, porque você é, a segunda Virgem Maria, você é a reencarnação da Virgem. Você é a reencarnação da Virgem desde que você comprou aquela sainha de R$500 no Instagram. E começou a usar véu. Uau! Pô, minha filha, acorda. Entendeu? Qual é? Vamos com calma. Vamos ser humilde. Entendeu? Vamos se converter. Vamos fazer penitência. Vamos praticar ascese. Tá? Vamos pensar nas realidades profundas das coisas. Nas realidades profundas das coisas. Tá? Sempre que vocês estiverem tentando praticar uma virtude, pensem: o que é isso? O que é a modéstia? Ou sei lá. O que é a fortaleza? O que é a temperança? O que é a prudência? O que é a justiça? Pensem sobre as coisas.
Se vocês não têm base para pensar sobre as coisas, perguntem para alguém. Leiam no catecismo, é para isso que o catecismo serve. Não saiam achando coisas sobre as coisas, não saiam fazendo coisas de modo desembestado. Isso não resolve nada, gente. Isso piora as coisas, isso torna vocês orgulhosos. Isso tapa a vista de vocês, isso prende vocês no pecado, isso gera ilusões, isso gera mentiras, isso gera distorções da realidade, que pior do que mentiras são distorções na forma como você vive e enxerga as coisas. Por quê? Porque você pega conceitos e você aplica esses conceitos num significado que não é o deles. E aí você começa a ouvir uma coisa e entender outra completamente diferente. E você vai construindo a sua visão de mundo com base em fundamentos que são absolutamente reais. E aí você acha que está vivendo uma vida cristã, mas não está. Entendeu? Você está vivendo uma modinha. Tá? Então assim, vocês me perdoem se essas coisas me estressam, mas assim, essas mentiras, essas ilusões, principalmente quando eu percebo que muitas dessas ilusões são aceitas porque é mais fácil, né? Muito mais fácil você aceitar que você é modesto porque você usa saia, ou que você é modesto porque você usa camisa de santo, que você usa um terno, do que você perceber que não é bem assim. Que é uma virtude que vai levar anos para você adquirir. Que vai custar dor, que vai custar suor, que vai custar lágrimas, que vai custar teu sangue. Todas as virtudes custam sangue. Então isso me irrita muito, porque... me irrita justamente, eu acho. Porque você viver uma mentira, ou você ensinar uma mentira dessa para as pessoas, você está separando as pessoas de uma vida reta de igreja, de uma relação reta com Deus. Você está tornando as pessoas soberbas. Você está tornando as pessoas vaidosas. Porque no fundo, uma pessoa que deveria estar preocupada, com a sua vida em Deus, com a sua vida de oração, com o seu amor por Deus, em cumprir os mandamentos, em se confessar com frequência, em rezar, em viver uma vida profunda de piedade, uma vida dedicada às coisas eternas, uma vida dedicada às coisas que não passam, uma vida atenta aos movimentos divinos na sua alma, uma vida dedicada ao serviço de Deus, uma vida elevada, vive uma vida fútil e superficial de aparências. Porque na verdade, no fundo, a vida da pessoa é se vestir de manhã, se olhar no espelho e perguntar: será que eu estou modesta hoje? Sei lá, vá. Entendeu? Não, a resposta é não tá. Entendeu? Você tá vestida feito uma Barbie, tá bonitinha. Tá linda, maravilhosa. Nota 10. Agora, modesta é outra coisa. Tá? Enfim. Era isso. Eu vou reler agora, no final desse áudio, a citação com a qual nós iniciamos. Tá bem? E agora, depois de me ouvir xingar vocês por 40 minutos, vocês prestem atenção novamente nesse trecho sobre o impacto que a verdadeira modéstia tem, e não pensem só no impacto da modéstia. Não pensem só nisso. Pensem da seguinte forma: pensem o que é que essas pessoas tinham que está sendo chamado aqui de modéstia, que gerava estes efeitos nos outros. Pensem, eu tenho isso? A minha saia, o meu terno, a minha camiseta de manga comprida é o suficiente para que eu tenha isso?
Isso é um jeito de se vestir? Ou isso é um modo de ser? Um modo de se relacionar com Deus que transborda no modo de agir, no modo de vestir. Por quê? Porque a minha relação com Deus pauta quem eu sou. E se eu me relaciono bem com Deus, eu começo a enxergar as coisas de outra forma, querer agir de outras formas, a ver o mundo de outra forma, me portar de outra forma. Tá? Pensem nisso. Pensem nisso. Né? E antes de ler, só um parênteses. Eu comentei do exemplo de uma menina de favela que se veste, que não se veste, né? E que acha aquilo normal. Tá? Na hora que essa pessoa conhece Deus e se aprofunda com Deus, começa a ter uma vida real de oração, uma vida real de mandamentos, uma vida real de sacramentos, o que vai acontecer? Essa criatura, né, ela vai querer se vestir feito gente. Porque ela vai ter uma compreensão da sua própria dignidade enquanto filha de Deus, uma própria compreensão do significado do seu corpo, né? Porque ela não vai querer expô-lo, ela vai se sentir mal. Tá? A mesma coisa o cara de havaiana, bermuda, regata. Quando você levar ele para dentro da igreja, ao invés de olhar feio para ele porque ele está na missa de chinelo, você conversar com ele, você transmitir para ele as verdades da fé, você guiá-lo no caminho de Deus, ele vai querer mudar a forma de se vestir e a forma de agir. Por quê? Porque relacionando-se com Deus, ele será transformado e será transformada também a sua forma de ver o mundo, de viver no mundo, de se enxergar a si mesmo. Tá bem? Então, vamos ler aqui, prestem atenção. Abre aspas. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. De São Bernardino de Sena se conta que, mesmo antes de entrar para o convento, bastava só a sua presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal o avistavam, diziam uns aos outros: silêncio, Bernardino vem vindo. E então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Efrém, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto que já à sua vista excitava devoção e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Súvio, do santo sacerdote mártir Luciano. Só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a santa fé. O imperador Maximiano, que fora disso informado, temendo sentir a sua influência e ser obrigado a converter-se, chamou-o à sua presença, mas não quis vê-lo, e sujeitou-o ao interrogatório, ocultando-o às suas vistas com uma cortina estendida entre os dois. Então, assim, quantos pagãos você converteu com o teu terno? Quantos pagãos você converteu com a tua saia chique do Instagram? De grife católica? Quantos? Basta pensar sobre isso, não é mesmo? Bem, entrando então na questão do jabá, lembre-se que eu tenho um Apoia-se, né? apoia.se/Morier. Lá, se você considera que o apostolado que eu faço é útil de alguma forma, você pode me ajudar a sustentá-lo, doando qualquer valor mensal, né? E recebendo por isso recompensas exclusivas, como aulas mensais e agora teremos 2 em novembro para compensar outubro que não tivemos nenhuma pela função da ordenação, e além disso acesso a um grupo exclusivo no Telegram
onde você pode conversar comigo à vontade, tirar suas dúvidas e também receber ali gravações de palestras que por acaso venha fazer e outras coisas do gênero. Tá? É apoia.se/Moriar. A caridade de vocês é grandemente apreciada. Quanto às orações, peço que rezem pelo meu colega aqui do seminário, pelo meu amigo Igor, né, que está batalhando de novo contra o câncer e também por sua família, que sofre muito, né, diante de toda essa situação. Peço que rezem por um casal que eu esqueci de inventar um pseudônimo para eles, então vamos chamá-lo de Beatriz e Tiago Bolonhesa. Beatriz e Tiago Bolonhesa. Rezem por eles, porque ele sofre de um câncer terrível, eles têm vários filhos, ela está passando por situações difíceis também, ela é católica, ele não, enfim, é uma coisa complicada. Rezem por eles, rezem para que se convertam, rezem para que ele se cure, se essa for a vontade de Deus, e que se não se cure, que ele possa ganhar o céu. Rezem pelos filhos deles, e rezem muito, rezem de verdade, tá bom? Agora, para mudar um pouco, não terminamos mais com uma oração, mas terminamos com a minha bênção, que agora eu posso dar. Então, vamos lá. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. E per intercessionem Beate Mariae, sempre virgens, benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amém. E sempre que puderem, por favor, rezem por mim.